Bem-vindos a mais um Painelcast. Eu sou Mayra Cripa, sou engenheira e diretora de comunicação da EARP. E hoje eu estou aqui com o engenheiro agrônomo, escritor, professor e foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Chico Graziano. Chico, primeiramente, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui. E estamos também com o nosso vice-presidente Zé Walter Figueiredo e o engenheiro agrônomo Leonardo Barbieri. Chico, você consegue começar contando um pouco da sua história? Eu? Não. Falar de mim é horrível. Eu só quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente faz tanta coisa na vida, né? Eu que já fiz. Então, quando eu encontro uma associação, né, de colegas e agrônomos, é um pouco diferente, né? Porque a gente faz muitas atividades, mas tem aquele gostinho principalmente quando encontra um exalquiano, né? Da querida escola nossa, que o Léo o Zé Walter também. Então, o Zé Walter é meu colega de turma, então... E que turma, hein? Muito prazer, muito gostoso. Vou ter reminiscências e matar saudades aqui nessa minha estadia em Ribeirão Preto, minhas boas lembranças aqui da região. Que bom. Você estudou aqui, Exal, que é? Piracicaba. Gloriosa, está em Piracicaba, uma cidade fantástica. Deu aula aqui em Jabuticabal. Deu aula em Jabuticabal na Unesp. Sim. E Ribeirão? Ribeirão ia tomar chopp, né? E de vez em quando ele vinha no Pinguim, de vez em quando ele passava no AgriShow. A AgriShow é bem mais recente, né? Para quem tem a nossa idade assim, né, Zé Walter? É nova. Eu sou nascido em Araras, minha terra natal é Araras. E muito moleque, eu diria com 15 anos, eu já vinha para Ribeirão com a turma de Araras, vinha tomar chopp no Pinguim, vinha fazer isso mesmo. Exclusivamente para o chopp. Então eu estou falando aqui dos anos antes de 1970, antes disso, há muito tempo. Então, só quem é mais antigo que sabe, né? O Pinguim era realmente uma coisa assim chamativa. A molecada, né? Eu tô falando de 15 anos de idade, a gente sonha e vir tomar chopp no Pinguim. E era gostoso de sair antes de embriagado. E naquela época eu podia guiar, não sei como é que funcionava. Era um negócio de maluco, não tinha esse problema. Voltava tudo para Araras, a Ribeirão. Claro, não tinha pista dupla, nada disso. Os carros eram bem piores do que hoje, né? Mas a gente, sei lá, tirava em 1h30. Então vinha, passava a tarde aqui tomando chopp, comendo as coisas, vendo as meninas bonitas e voltava e contava para todo mundo. Eu fui tomar chopp no Pinguim. Então, para mim, Ribeirão Preto faz parte da minha história, das minhas lembranças, desde muito antes de eu vir para Jabuticabal, que eu vim em 1977, fiz concurso e durante 16 anos morei em Jabuticabal. Aí Ribeirão Preto é a capital da região, né? A gente vem fazer compras, vem tomar chopp também. Eu nunca fui de tomar muito chopp nem nada, mas... nunca fui desse de vara à noite, bebendo e tal, mas o chopp valia a pena, né? Acho que até hoje, né? A conversa valia a pena, né, Zé? A conversa valia a pena, né? A amizade é que é bom, né? Sim. É isso aí. Sim. Não era o Caruncho que te trazia aqui, não? Não, meu tio não. O Caruncho era colega lá da escola, tio dele. Quase colega. Não passou no primeiro ano, né? Sim. Só jogava futebol, meu tio se formou... Aí eu não sei como meu avô botou um curso dele, ele se formou em Direito no Rio de Janeiro. Não me pergunte como, nunca soubemos, mas ele... Porque aí ele assumiu o cartório, em Araras assumiu o cartório Graziano, de notas, que meu avô, vocês falam, fundou, na época. Depois, então, meu tio, que era pescador, e jogador de futebol, né? Mas a agronomia ficou longe dele. Mas a família tem outros agrônomos? Meu primo, né, filho de uma tia minha com o Zé Gomes, o Zé Graziano, é formado com a gente um pouco antes, ele é de 71, nós somos de 74. É o filho dele, o Emiliano. O filho dele, o Emiliano, que é mais ou menos contemporâneo seu, né? E você está esquecendo do Beto, né? Meu irmão Beto é formado em Jabuticabal, eu esqueci do meu irmão, Eu estava lembrando de meus filhos, que eu tenho 3 filhos do primeiro casamento, nenhum agrônomo, não quiseram. Eu me casei de novo, aí minha filha é formada em Piracicaba, há 10 anos de agronomia. Essa que cuida da fazenda hoje. Eu tenho uma fazendinha lá em Goiás, de gado, e
Vou falar dela aí na palestra que vocês me convidaram. E falando um pouco da sua trajetória, né? Você tem uma carreira que atravessa a agronomia, a política, a gestão e a escrita. E se você tivesse que escolher um momento decisivo da sua carreira, que teve a virada de chave, que mudou o seu rumo profissional, qual que seria? Nossa, Mayra, agora você me apertou aqui. Não sei, não. A gente estava falando de um livro, né? Que vou lançar um livro. Não, deixa eu falar do livro depois. Eu tô mais curiosa. Vou falar. Eu estou lançando a minha... não é a minha biografia, mas é um livro autobiográfico que se chama O Caipira e o Príncipe. Porque eu trabalhei... Entre as coisas que fiz na vida, eu trabalhei 40 anos com um cara chamado Fernando Henrique Cardoso, que virou presidente da República. Sim. E eu comecei a trabalhar com ele quando ele era senador. Eu ajudei-o a vencer as eleições lá atrás, em 1978. E é uma história muito improvável de um caipira como eu se tornar um dileto assessor e depois amigo de um homem notório como Fernando Henrique. Então eu conto essa história no meu livro. Como eu disse, obviamente eu conto a minha própria história, e falo muito da política do Brasil, né? O subtítulo é Uma História Sincera sobre a Política do Brasil. Quer dizer, sincera porque eu conto tudo, porque os caipiras são sinceros, né? E uma das razões pelas quais eu não me dei muito bem na política, como deputado federal, que eu me elegi em 1998, me elegi deputado, Zé Bate me ajudou, é que para ser político já estava. Hoje radicalizou, Léo, mas você precisa florear muito, tá? Um dia, um deputado, eu acho que foi Inocêncio Oliveira, lá na Câmara, falou para mim: Chico, é o seguinte, não precisa falar tudo o que você pensa, porque eu fiz lá uma reunião, falei, e não devia ter falado o que eu falei, segundo ele. Aí você vai vendo como é que... E aí você aprende que o político ele tem que pensar uma coisa, falar outra, e se ele for para o governo, ele faz a terceira coisa diferente das duas antes. Não é nem o que ele pensava, nem o que ele falava. Ele faz diferente. Então, existe essa forma dissimulada de ser, faz parte do jogo da política. Veja o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Veja o que eles, em geral, fazem. Você nunca entende direito, né? Sim. Há políticos que são francos e sinceros. Há outros que são exageradamente mentirosos, né? Eu estou dizendo da arte da política, não estou dizendo de quem faz para mentir, para enganar, com com interesses escusos. Eu estou dizendo que faz parte da política você ter um pouco assim... E eu, como sou filho de calabrês é uma raça de italiano rude, escuro, né? Meu avô, meu pai, então eu acabei sofrendo um pouco na política por causa que eu nunca soube dissimular muito o que eu pensava. E na minha vida toda isso me perseguiu, mas é a minha marca registrada, né? Eu tenho muitos amigos, mas também conquistei alguns adversários porque acho que eu falei coisas que não devia na hora dele lá. Porque o político, como eu fui muito tempo, na vida pública, né? Depois eu não fui deputado mais, mas fui secretário de Estado 2 vezes. E então, ao falar isso, eu estou quase que te respondendo, né? Quer dizer, na minha trajetória, essa mistura ou essa dificuldade entre uma pessoa que tem as origens como eu tenho, como nós somos em geral do interior, de falar as coisas como elas são, de lutar... Eu sempre tive uma certa dificuldade de temperar isso com aquilo que fiz na vida pública, né? Mas, Chico, se me pergunte, fala, Léo, comentários, não lendo um pouquinho sobre a biografia, até eu leio um pouquinho, e o Fernando Henrique é um professor de uma universidade renomada, né, que vem para a política, vira presidente e traz uma seriedade e um foco na ciência, no desenvolvimento de pesquisa e tudo mais. E você torna-se, se eu não me engano, você foi do gabinete dele, você foi... Eu fui chefe do gabinete dele. Então, acho que tem um momento no Brasil importante, histórico, que entra um professor, né, e entra com essa seriedade que você está falando. Ou estou enganado?
Não, Deus me livre, não está não. Eu estava lá por causa disso, né? E trabalhei com ele tantos anos por causa disso. Mas, de qualquer forma, ele é um sociólogo. Sim, a formação dele, ele é um intelectual, fala 5 línguas, fez tudo o que fez, e ele era chamado príncipe da sociologia da USP. E, naquela época, ele era presidente da Associação Internacional de Sociologia. Era um homem... Quando eu comecei a dar aulas, nós usávamos alguns livros dele, especialmente um que se chama Desenvolvimento e Dependência na América Latina, porque a gente queria discutir quais eram os caminhos da agricultura brasileira, do desenvolvimento brasileiro, porque o Brasil era muito rural ainda. Naquele momento ele era dependente de alimentos importados. A questão da dependência, etc. Então, nós utilizávamos, né, já naquela época, os textos dele, os livros, etc. Então, enfim, essa história eu conto um pouco. Só que eu conto e falo também sobre aquilo que não se explica, né? Porque realmente nós tivemos uma convivência muito próxima e que nada indicaria, né? Nada indicaria. Mas essa virtude ele tinha comigo. Agora, ele era bem maneiro, entendeu? Sabia. O Mário Covas, por exemplo, que era contemporâneo, foi governador de São Paulo quando eu fui secretário de Estado de Agricultura. O Mário Covas já era o manjetão, já era o cara espanhol, já, né? Fernando Henrique, eu escrevo no livro em algum momento, porque é o que todo mundo sabe e fala dele. O cara ia lá, falava umas maior barbaridade para ele dizia, pô, que legal, não sei o quê. Eu já tinha dado um tapa, o que é isso? Que bobagem você está falando aqui, pô? Não, ele jamais falava. O Fernando Henrique era muito polido, né? Como era uma característica dele. Mas, então é isso. Comecei falando, o livro chama O Caipira e o Príncipe. Nós vamos lançar agora o nosso podcast aqui vai ficar no ar, mas o lançamento é dia 21 de outubro, vai ser logo. Eu estou até nervoso. Eu vou me preparar muito, porque a imprensa modéstia à parte, sou um cara conhecido, porque fiz essas coisas todas aí, né? Então tem muitos jornalistas que querem saber o que você vai contar, você vai contar. Não vou contar nada que ninguém já sabe, né? Meu livro não é um livro de fofocas. Mas eu vou falar sobre a podridão da política no Brasil. É isso que eu vou falar. E como que chegamos a isso, né? Eu que participei da política dentro do poder, eu vou colocar as coisas, como eu disse, de uma forma sincera, para que as pessoas entendam por que algumas coisas aconteceram, as circunstâncias que levam a determinadas decisões, né? O Mário Covas adoeceu. O Mário Covas seria o sucessor do Fernando Henrique na presidência da República, mas ele faleceu de câncer. Sim. Naquela época. Então, são circunstâncias, né? Você espera que a vida vai para um lado, de repente vai para o outro. Eu próprio, que conta a minha história, porque o livro é autobiográfico, eu era deputado federal, nunca tinha sido candidato na vida, fui, modéstia à parte, entre aspas, um bom secretário de Agricultura do Estado, me projetei, não, vai ser candidato, a gente apoia e tal. Fui, eu tive quase 70 mil votos e me elegi. Nunca tinha sido vereador, nada, me elegi deputado federal. Assim, nossa, que coisa totalmente surpreendente, com 70 mil votos, tive mais votos que muita gente graúda. Importante, o PSDB elegeu 15 deputados e eu fiquei em 11º lugar. Aí quando eu fui disputar a minha reeleição em 2002, eu tive 103 mil votos e não me reelegi. Com 103 mil votos. Foi a coisa mais, assim, aí eu escrevo hoje, aquilo foi um aviso de Deus para mim, cai fora disso, porque não tinha lógica nenhuma. Eu fui um bom deputado, tive muitos votos, eu fiz tudo, mas circunstâncias, o outro cara lá que tinha voto furou, o Enéas foi candidato, elegeu deputado com 500 votos, com 300 votos. Eu sei lá o que aconteceu, o fato é que eu não me reelegi, fiquei na 4ª suplência, Léo. Assumi depois, por mais 2 anos, porque alguns se elegem prefeitos. Sim. E alguém faleceu, não me lembro quem. Então eu fui mais 2 anos, eu tive 2 mandatos, mas aí o Lula já era o presidente. E aí não tinha graça nenhuma. E aí eu cheguei lá, quando eu reassumi, então fiquei 2 anos, aí assumi, voltei para o Congresso, Lula presidente, e eu encontro os nossos colegas lá, que eram deputados, que tinham sido reeleitos de Goiás, de Mato Grosso, né?
E todos apoiavam o nosso governo, todos estavam apoiando o Lula. Aí eu falei assim, mas como é que é esse negócio aqui? E aí sim eu descobri que estava rolando o mensalão. O mensalão era uma mesada que eles ganhavam do esquema do poder para votar a favor do Lula. Então, eu só digo isso porque são as histórias que eu conto no livro com o testemunho de quem estava presente. Então, entendeu, Maíra? Não é estou fazendo fofoca, nada. Você vivenciou, né? Vivencia. E hoje que a política no Brasil está numa encruzilhada, né? E os jovens gostam de política. Obviamente não são todos, mas encontrarão no Caipira o Príncipe uma boa história para descobrir as coisas. Mas, vamos lá. Legal. Você vai ler, Zé Walter? Lógico que eu vou ler e vou contar. Eu também. Bem. O bicho chatanuga aqui. Já. Sabe que eu já escrevi muitos livros, né? Realmente eu tenho 13 livros publicados. Sou colunista de jornais, sempre fui do Estadão, sempre gostei de escrever e tive esse dom e me aplico muito também, estudo muito, eu sempre fui muito estudioso, primeiro aluno da classe e tal. Então, gosto de escrever. Já publiquei muitos livros. Agora, você não vende livro. O Brasil não lê muito. Não, cada vez menos, né? E agora, com o mundo digital, cada vez menos. Sim. Então é um desafio. Você lança um livro, você acha que o mundo inteiro vai ler. A USP daqui de Ribeirão Preto fechou a biblioteca. Fechou a biblioteca? Física não tem mais. Ninguém ia lá sequer. Até ia, mas eu não sei o que aconteceu exatamente, precisou, era um custo maior e acabou fechando. Tem ela digital, né? Tem os livros e tal, mas não tem mais o ambiente o físico. Não sei se eles retomaram, tinha um pessoal que estava querendo que voltasse isso lá, mas foi triste, foi uma coisa delicada isso aí. E precisa, né? Não dá para ser tão raso, né, Chico? Eu acompanho, eu leio seus... Na verdade, eu sou um grande fã seu, dos dois, inclusive, doutores. Eu acho que a turma de vocês aí, a gente trouxe o ano passado para a Semana da Agronomia o Ivan. O Ivanzinho? Também, mandou muito bem numa palestra, foi muito legal. Então, assim, eu acho que a gente está num risco, né, agora e com os chats, né, da vida, e agora com a inteligência artificial, de ficar mais raso ainda, né, porque antigamente você procurava nas plataformas de internet, você ia para a segunda página, descia, hoje vem já mastigado, e você não, é aquilo, ou acredita, né, você nem questiona, né, quando você escreve mais, vai mais a fundo, aprende mais, não é isso? Mas eu tenho uma pergunta, essa sua trajetória na política sempre teve relacionado à agricultura e ao meio urbano do ponto de vista de entender a agricultura, ou talvez ao que o Zé faz aqui bastante, Zé Walter, que é a urbanização, né, a arborização urbana, ou não? Você teve vieses... Léo, eu sempre trabalhei com aquilo que eu acabei denominando, e hoje é um conceito utilizado, eu sempre trabalhei com o agroambiental. Porque eu desde moleque sou um ecólogo. Não quer dizer que eu não matava passarinho de estilingue, fazia isso na fazenda também, que morava em fazenda. Mas eu sempre gostei de contemplar a natureza, etc. E logo que começou o movimento ambientalista no Brasil, jovem, eu me afiliei a esses movimentos. E naquela época, depois, já na Associação de Agrônomos do Estado, na IASP, né? Então, aí nós queríamos implantar o receituário agronômico para receitar os defensivos e tinha que ter uma lei. Então, eu sou dessa época, nós lutamos para que as coisas tivessem O receituário é tão recente assim? Recente? Como recente? 30, 40 anos? Não tinha, não era... Eu não sabia. Estou tentando lembrar, a lei é a lei dos agrotóxicos, entendeu? Legal. Então, eu sempre trabalhei nessa pegada, vamos dizer, Sim. do meio ambiente ligado à agricultura, ou vice-versa, agricultura, mas do meio ambiente. Tanto é que meu primeiro livro, que é de 1982, meu primeiro livro é de 1982, se chama Questão Agrária e Ecologia, em 82. Então, não era comum tratar dessa intersecção das duas coisas. Eu dizia, olha, porque aqueles que só falavam de reforma agrária, dos problemas sociais, da miséria do campo, tudo bem.
Então nós tínhamos que superar esses problemas e o agro acabou, em boa parte, superando. Mas nós estávamos vendo muita erosão já. Foi lá atrás, naquela época, começou o movimento do Paraná contra a erosão, que foi levar o plantio direto, né? Então, o meu sonho era ser um agrônomo conservacionista, assim que a gente chamava. Sim. Trabalhar com conservação de solo. E eu lembro de parentes meus, eu fazia agronomia, vem perguntar, como é que é esse negócio de plantar em nível? É muito recente, por incrível que pareça. Dos anos 70, 80, plantar em nível. A gente nem plantava em nível, plantava morro abaixo. Morro abaixo. Inclusive, assim, eu acho que no conhecimento popular eu arriscaria dizer que ainda se entende que a retirada de uma árvore ou de uma mata é muito mais impactante do que perder o solo. Né? E a gente aprende na escola que não, claro, os dois são importantes. Os dois. Mas a erosão é algo muito mais complicado de você voltar a reverter isso, né? E até hoje não se fala tanto, né? Sim. Mas o fato é que minha visão sempre foi ligada à terra, à agricultura, à agronomia e aos dilemas ambientais. Tanto é que, anos depois, em 2007, o Serra se elege governador de São Paulo e me convida para ser secretário estadual do Meio Ambiente. Então, por isso que eu fui 2 vezes secretário. Eu fui secretário de Estado da Agricultura, com Mário Covas, e fui secretário de Meio Ambiente com o Serra governador. E eu sempre disse o que eu sou. Eu sempre tive o pé nas 2 canoas. E sempre o agro e o ruralismo sempre opôs. Ou você é ambientalista ou você é ruralista. E eu dizia, eu sou os 2. Eu sou ruralista e sou ambientalista. Mas não pode ser. Pode, eu sou. E hoje somos mais. Mas mesmo assim, tem muita gente que ainda acha que eu sou um pouco ambientalista demais. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Essa como quando aprovou o Código Florestal, a gente discutia o Código Florestal lá de trás, né? Então, muita gente me criticava, né? O Zé Walter coordenou, quando eu fui secretário de Estado, o programa que fazia os municípios virem para a agenda ambiental. A gente ia lá nos prefeitos, nos municípios, o município verde e azul. Não, tem que fazer a lição de casa aí também no município. E na cidade também, não é só o agro que precisa fazer a coisa certa em termos ambientais, né? Meio ambiente possível. De forma Esse era o que discurso dele. a minha trajetória foi política, mas ligada a temas... Porque eu nunca fui prefeito, meus temas não são esses mais comuns, né? Porque normalmente, como eu dizia, como é que o cara da carreira política? Ele é vereador, depois ele vira presidente da Câmara, depois ele é vice-prefeito, é prefeito, ele é deputado estadual, faz 2 vezes, vai para federal, sei lá, né? E eu fui deputado federal. Direto. Curioso, né? Curioso. E depois caí fora. Não quis ser candidato. Quando chegou em 2006, não quis ser candidato. Não, como você vai ser candidato? Não vou ser. E tentaram me convencer, o Goldman, que era vice-governador, ia ser. Não, tinha sido eleito com o Serra. Não, você vai ser, porque o Aloysio não vai, o Goldman não vai, nós vamos para você. Não quero mais, não quero ser. Aí fui para o governo. Eu não deixei a vida pública. A vida pública é uma coisa, é gestão. O outro é você parlamentar, você ser político no Congresso. É esse que me... E eu, como a vida toda fui professor, então você imagina, eu, professor, que parei de dar aula em dezembro agora, fiquei 10 anos dando aula agora nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas. E gosto de dar aula e me dedico, e os alunos gostam de mim, eu sei disso. Aí eu vou lá fazer um discurso no plenário do Congresso, ninguém olha para mim. E você está acostumado a dar aula, como? Tô falando aqui. E aquela confusão, 500 deputados, não sei o quê. Preocupado com o selfie. Hã? Preocupado com o selfie. Tá esquisito. Aliás, eu estou falando com vocês e me lembrei a primeira vez que eu vim fazer um comício, que eu subi num caminhão, não sei onde é que eu estava, e eu queria que o pessoal ficasse quieto para me ouvir. E tinha um monte de bêbado, o cachorro passando ali, fala, fala, tá demorando, fala, eu, povo do não sei o quê, mas com medo de virar um populista, entendeu? Mas a arte da política, ela precisa ter um traquejo. Eu não tinha. Não tinha sido antes nada. Aí eu sofri um pouco. Que legal.
E falando de meio ambiente, né? Eu queria trazer um pouco sobre sustentabilidade. Zé e Chico. Fica totalmente pro Chico. Sustentabilidade, ele é o doutor da sustentabilidade. Já dei a pauta do meio ambiente possível. Ele fazia, você lembra disso, né? Quando você estava na secretaria? Possível. Porque há os limites, né? E as pessoas cobram isso quando você pula de um lado ou de outro. Você tem que fazer o meio ambiente possível. Tem horas que é por aí. A maioria do tempo, né? É o que a gente prega, o que a gente faz na IARP, que é o meio ambiente possível, né? É o próprio Ribeirão Floresta que a gente tocou, meio ambiente possível. Você vai até onde dá, né? E é tão engraçado, desculpa, vou usar uma pimentada talvez aqui, Chico. Então, assim, eu sou de Ribeirão aqui também, né? Eu cresci, resolvi fazer agronomia, né? E assim, nossa, o pessoal da cana-de-açúcar, né? Acaba com o solo, destrói e tudo mais, tal, a coisa evoluiu, mudou, né? Hoje é uma cultura que tem uma certa, ela tem um ambiente que se assemelha muito, sendo bem conduzida muito ao ambiente de floresta, de relação nitrogênio, carbono e tudo mais, né? Tem exemplos excelentes na região, gente que reconstruiu mata, floresta com animais silvestres e tal, muitos exemplos positivos, né? Mas a cidade tem ainda uma cisma muito grande com tudo isso, né? Quer dizer... Um ranço, né? Um ranço e uma desconfiança. Então, ano passado pegou fogo aqui. Não, o pessoal da usina que pôs fogo, eles querem pôr fogo, acabar com tudo. Não. A camada de palha em cima é importante, papapá, essa conversa toda. E a hora que você volta para a cidade, e a gente faz o trabalho lá do Ribeirão Floresta, né? A gente levanta os índices de que cada 10 casas... Uma quer uma árvore na frente da casa, o resto não. Não quer a árvore. Não quer a árvore. Um ou dois, não sei, cada 10. Quantos por cento a gente tem? 13%? Fizemos um levantamento no bairro, deu 80% de rejeição. 80% de rejeição. Quer dizer... A gente achava que queriam, né? Que era um show, né? Cada 10 pessoas, 8 não querem. Mas aí o problema lá é o que tá dos dois lados. Como é que é isso, né? Como é que a gente muda essa história toda? Quer dizer, tudo bem que a agricultura foi vilão há muito tempo, mas nós temos exemplos excelentes e ela tá aí para mostrar que dá para fazer diferente, né? Mas depois de 2 anos, trabalhando na educação ambiental e dando um exemplo, caiu para 25%. Mas num bairrinho, num pedaço. Num bairro. Um exemplo interessante. Caiu bastante a rejeição, entendeu? Agora que pula de estágio. É o trabalho do agrônomo, o trabalho do todo aquele grupo que está fazendo, e entra com esse discurso de meio ambiente, né? Aí entra a questão da sustentabilidade, a questão de economicamente viável, entra todo esse discurso que a gente montou lá na IARP e que está tendo um resultado excelente. Entendeu? Eu fui chamado para falar do agrônomo na arborização urbana, o agrônomo urbano. Uhum. Eu vou lá para o congresso agora em Maceió exatamente falar desses dados. Os dados são... A gente fez um levantamento de dados também, são chocantes, entendeu? É impressionante. Da poda, então, nem se fala. Horror, os dados de poda. E a gente tem caiu um lenço aqui. De forma que é interessante esse trabalho que a gente fez lá, né? E a IARP está muito envolvida com isso. Com o bairro e com a cidade. Agora tem o trabalho de avenidas, né? De recomposição. Que é também bastante interessante. Tudo isso entra esse discurso, entendeu? Que eu aprendi lá na secretaria com o Chico. Aprendeu lá. Você foi ensinar lá, gente. E continua. Na minha história, sabe que... Eu não vou falar de mim, mas esse livro me deixou meio pirado e você fala. Agora que eu me lembrei, eu estou em Ribeirão Preto. Eu morei em Jabuticabal 16 anos. Era apavorante aquele carvãozinho da cana-de-açúcar da queimada. Lá em Araras, ou em Piracicaba, a gente chamava de Picumã, não sei porquê. Sim. Aqui, cada lugar tem um nome, mas E quando nós assumimos a secretaria, a lei, nós assumimos em 2007. O Serra venceu a eleição em 2006, eu assumi em 2007. A lei estadual permitia queimar a cana por um período de mais 20 anos. Até 2027. Eu fui lá falar com ele, eu vou ser secretário do meio ambiente, nós vamos acabar com esse negócio da queimada muito antes. Mas como é que faz isso? Tem que mudar a lei. Falei, não, eu acho que vamos tentar fazer por um acordo de conduta ambiental dos usineiros. Mas isso não funciona, Chico.
Mas também, quem diz que é a lei? A lei vai, depois muda a lei, como você não vai mudar agora, porque na época o Arnaldo Jardim já trabalhava com isso, que é um cara bacana, né? Que sempre trabalhou junto com a gente, eu conheci ele desde moleque também. E fizemos, pela Secretaria de Estado, um acordo que acabou chamando um protocolo agroambiental do etanol no Estado, não mudamos a lei, e foi feito um compromisso das usinas, eles assinavam um compromisso de acabar em 10 anos. Ou seja, em 2017 não podia mais queimar cana no estado de São Paulo. Para isso acontecer, entretanto, você tinha que ter a colheita mecanizada. Sim. Porque se não queima cana, vai colher a cana com palha, com a palhada só a máquina. Porque queima a cana pro Baia Fria na época vir cortar com facão, etc. Nós sabemos disso, mas tem muita gente que não sabe, né? Então... Produziu o dobro. O cortador de cana produziu 2 a 3 vezes mais quando você colocava fogo na palha. Isso. Só que cada colheitadeira daquela, elas estavam chegando, elas já tinham sido testadas aqui mesmo, a Santal estava produzindo, a usina São Martinho já tinha testado, já estava rolando, mas nós tínhamos que incentivar isso e para fabricar, o BNDES precisava financiar, então fomos atrás de BNDES e tudo deu certo, mas cada colheitadeira dessa tomava o emprego de 100 cortadores de cana. Por turno. Hã? Por turno. Na época, não sei se era por turno ou não. Aí... Eu trabalhei 15 anos com isso. Aí o pessoal ficou contra o programa. E começaram a pegar em cima de mim. E eu tinha que ir lá explicar. Fui na Assembleia Legislativa. Eu era secretário de Meio Ambiente do Estado e queria acabar com a queimada da cana. E eu lembrava, nós vamos acabar com esse negócio desde a Idade Média. Tacar fogo em canavial, coisa mais absurda. Não, e os trabalhadores... Aí uma das coisas foi, nós vamos fazer muito curso de reclarificação. Então veio Senar, Sebrae, cooperativas, sindicatos, onde tinha gente para curso para você pegar o cortador de cana e dar uma chance para ele. Para ser... Virar mecânico, o que fosse para a nova situação. Porque eu não abri a mão. Nós vamos acabar. E a tese minha, a população inteira estava do meu lado. Fazia pesquisa, eu tinha... A aprovação era comigo. Acaba com a queimada da cana. Quem que não queria acabar com essa merda desse carvãozinho, desse picumã, entendeu? E que a queimada, na época já era, isso há quase 20 anos, mas a população gosta do tema do meio ambiente. Quando você fala, vamos preservar. Embora não goste de plantar árvore na frente, né? Mas, então é uma temática importante. O agro hoje, ele trabalha bem mais com os conceitos da sustentabilidade. Também isso foi evoluindo, foram surgindo técnicas, né, capazes ou que permitem que se faça isso. E até mesmo que reduzem custo. Em todos os setores. Então, sem dúvida nenhuma, é uma agenda muito importante. Afinal... Quem pode ser contra a sustentabilidade? Você quer defender aquilo que a gente fez quando era moleque, eu quero que meus netos também tenham oportunidade. E você pega o dado mais fantástico, o Zé Walter, não sei se você sabe decore isso, mas o estado de São Paulo tinha na década de 80, 17% de cobertura vegetal originária, 17% do território, o resto já tinha sido rapado. Ficou basicamente a Serra do Mar e alguns capões aqui, ali. Aqui não tinha quase nada, na região norte. E, aos poucos, a interdição das áreas de preservação permanente, a nova legislação, a polícia ambiental, o pessoal foi recuando um pouco das margens, o Estado foi criando unidades de conservação. Hoje, São Paulo tem aproximadamente 25% do território em vegetação nativa. Espetáculo. Cresceu, ou seja, em São Paulo virou a página do desmatamento e nós começamos a recuperar florestas. E a palavra é essa, é recuperar, não é plantar um eucalipto nisso aí. Não. Área reconstruída. Área de floresta nativa. Isso. Especialmente, e a recuperação das matas ciliares, como a gente gosta de falar, ela fazia parte do programa do protocolo agroambiental, era acabar com a queimada e fazer a proteção dos córregos. Porque as usinas plantavam cana até a beirada do riozinho mesmo. Sim. Você sabe disso. Mas quando chegou a colheitadeira brutamonte, grandona daquela área, que vai chegando perto naturalmente a tecnologia ajudou a recuperação. Afasta 30 metros, que era o exigido, 30 metros no mínimo,
da beirada do córrego ou do rio. Sim. No caso do Mogi, 50 metros, porque é um rio maior, etc. Então, essas áreas aos poucos foram sendo recuperadas. Ainda tem lugares que não são, mas é uma agenda importante e exitosa no agro brasileiro a sustentabilidade. Mas sempre com alguns produtores, né, que enxergam, né, são visionários e enxergam que isso é possível, né? Você falou o nome de algumas... né? E puxa, você falou o nome de algumas usinas aí. A usina São Martinho mesmo, a usina São Francisco, lá de perto de Jabuticabal, né? A São Francisco já virou pro orgânico em geral, então, né? Quer dizer, os balbos desde sempre ele acreditava. E eu lembro que a gente fazia uns estudos de produtividade e as usinas que apostaram no plantio, na colheita mecanizada... Não perdiam, né? Ganhavam em qualidade de matéria-prima e produção, né? E isso deve ter ajudado, né? Você mostrar os bons exemplos, né? Eu falo isso para lembrar que a gente tem que valorizar esses agricultores que estão olhando isso, né, Chico? Acho que você fala muito isso, né? Dos agricultores que estão... Você me lembrou que nas discussões para acabar com a queimada, eu fiz reuniões lá na Única, né? A União da Indústria Açucareira, Sim. acho que é um nome assim, com usineiros. Olha... O João Sampaio era secretário da Agricultura do Estado. Ele concordava mais com o lado do Serra. É melhor mudar a lei. E obriga. E eu queria insistir, que eu estava com as ideias dos acordos internacionais, né? Não, vamos fazer por conduta ambiental combinada. Mas era difícil, porque alguns... Eu estou tentando lembrar o nome de uma família de usineiros lá de São Manuel que me ajudou muito. Eles tinham uma visão... a usina São Manuel. De que é o nome? Lá da São Manuel. Mas eu lembro que um dia eu chamei todos os agrônomos dos departamentos agrícolas das usinas e foi numa reunião lá em Piracicaba, na Exalc. Viu, Léo? Lá na sua escola. Na nossa. E eu chamei na nossa. E aí, eu tinha lá uns 80 agrônomos, de umas 50, 60 usinas de açúcar e de etanol. E aí eu tive um papo de agrônomo e aí eu sentei o rei na mesa. O que é isso, gente? Vocês acham que não dá para acabar com a cana? Não, mas realmente, mas aí a produtividade, e isso e aquilo, começaram a arrumar dificuldades. Porque o plantio, se você não vai queimar a cana-de-açúcar, você vai colher com a máquina, o plantio tem que ser um pouco diferente, né? Você precisa regular. Então, os canaviais antigos tinham que, realmente, o canavial antigo, a máquina não entrava direito e ia perder. Ia ter, assim como algumas variedades, etc, etc. Sim. Papo de agrônomo, né? Aí eu vinha o senhor Caetano Ripoli falando que cada tonelada de cana valia um barril de petróleo, umas coisas... Você lembra disso? O Ripoli ajudou muito isso daí na época. Mas quem ajudou muito foi um colega de turma nosso, o Rodolfo. Eu não sou o Rodolfo, o que, caramba, o sobrenome dele, mas nosso colega de turma, da turma de 74, que era o chefe do departamento agrícola. Dinucci, a família. Dinucci, São Manuel. Lá em São Manuel, O Rodolfo era o chefe do departamento agronômico, não chamava isso, chamava alguma coisa assim, do Binho, que já estava muito forte na época, que virou o dono aí, que foi comprando as usinas todas, né, do grupo... Sim, da Raizen. Da Raizen. Cosan. Da Cosan. Da Raizen Cosan. E eles tinham já umas 8 ou 10 unidades do Binhometo. E o Rodolfo falou, não, Chico, você está falando, você está certo. Vamos encarar isso aqui como um desafio. Ele ajudou. Ele também era meio assim, vai dar trabalho. Mas, gente, vamos acabar com a queimada da cana no estado de São Paulo. Pensa na população. Pensa lá em Ribeirão Preto, quando queima a cana, como é que fica esse sertãozinho. Em Jabuticabal, onde eu morava. Sim. Morei, né? Já não morava mais. E aí ele falou, não, vamos tomar isso aqui como um desafio. E pouco tempo depois... Então, o Binhometo, então eles já tinham lá umas 8 ou 10 usinas, ele anunciou que ele ia aderir ao protocolo. A hora que ele aderiu ao protocolo, não ficou só São Manuel sozinho, porque aí entrou um grupo mais poderoso. Aí o pessoal falou, então é essa. Por quê? Porque essa era a tendência do mundo. O mundo clamava por isso. Não adianta você querer ficar contra a evolução das ideias ou contra a evolução tecnológica. Sim, se ficar contra, você perde. Você tem que se... E se você não dá conta, passa o bastão para os moleques que eles topam. É um pouco isso. E aí deu certo. E foi rigorosamente cumprido. O Ministério Público acompanhando, né? Só
os fornecedores de cana tiveram um tempo um pouco maior, os pequenos fornecedores de cana tiveram um tempo maior ainda, áreas declivadas puderam ficar um pouco mais. Quando chegou em 2017, o estado de São Paulo queimava 2% da área de cana que ele plantava. Chegou a meta antes do tempo. Isso aí. Sabe aquele negócio que você fala assim, fizemos, mas você não faz sozinho, você faz com adesão. É um exemplo, assim, na minha vida foi muito marcante vou dizer, falar em gestão pública, você precisa convencer as pessoas. A vida política me ensinou isso, né? Não adianta você impor, e também não fica com conversa com trololó, com conversa fiada, que os caras dão aqui, falam que tudo bem, depois sai e não faz nada. Eu me lembro dessa reunião lá na Exalc. Eu nem contei ela no livro, eu acho que vou mudar o livro agora. Essa história, e para nós que estamos, né, em Mayra, nós somos de Ribeirão, a importância disso, a mudança para a cidade inteira, que a gente esquece, né? Era assim, deixava a coisa no varal, esqueceram, o seguinte, tava tudo preto, piscina não tinha condição e tal, isso aí é só do carvãozinho. Do carvãozinho. E o benefício... Hoje eu acho que nem lembro do carvãozinho. Nem sabe o que é mais isso. Tinha um bagacinho também. Qual era o bagacinho? Eu morei numa cidade ali perto de Piracicaba, Rafar. Praticamente dentro da usina. E era um pó amarelo, um cheiro forte. Que vinha da usina. Aí não sei, aí é subproduto. Esse vinha da chaminé, acho que, né? Quem tava dentro da usina mesmo. Sei, isso mudou também. Aquilo impregnava. Mudou. Mas o ambiente, né, a proteção que a camada de palha também dá para o solo e para a região toda é muito importante. E o que ele falou, as matas ciliares aumentaram, o pessoal quer a mata, a cidade tem esse cisma com a cana-de-açúcar e não é mais assim. Eles não querem que pegue fogo, né, Graziano? Acho que a mata tem a relação de manter lá os inimigos naturais, de fazer barreira biológica para contenção de doenças e pragas. Muita gente, em geral, acha que somos nós que botamos fogo na mas não somos. A discussão foi essa ano passado aqui. O fogo vem da beirada da estrada, em geral vem da beirada da estrada. O ano passado foi assim, meio que de direto. Eu entrei em várias discussões, não brigamos, mas o pessoal não Quando deu aquela seca, na época da pandemia, foi que 2019? O ano passado queimou muito aqui. Queimou muito também? Mandou coisa, né? Queimou muita coisa. Eu não conheço um produtor rural que põe fogo, eu não conheço. Mas eu conheço muito sitiante que junta, faz varreção, não sei o quê, põe um foguinho ali, vem um vento, esquece não sei o quê e pula o fogo. O fogo é acidental. Agora, tem gente que põe fogo em canavial por disputa trabalhista, também tem isso. Sim, tem os criminosos, claro. Vendetta... Sim. De cara que foi demitido, e fala, vou botar fogo no seu canavial, e põe mesmo. E aí, o culpado é sempre o dono da... Não é, há um problema. Mas o conceito agronômico de condução de um canavial não é para fogo nunca hoje em dia. Não se coloca fogo. Não tem necessidade, não tem porquê, pelo contrário. Só estraga tudo. Só estraga tudo. Só estraga tudo. Mudou a tecnologia. Sim. Que bom, né? Que bom. Para nós, para a região, isso é fantástico. Ótimo, né? Nesse fogo que teve, todo mundo acusou a usina. Era um absurdo. Aqui em Ribeirão. Sim. Todo mundo acusando que a usina estava pondo fogo. Inclusive, a usina mandando caminhão, comboio próprio para ajudar a apagar, porque me lembrei desses comboios não tinha, e os comboios iam ajudar a apagar e tal, entendeu? Como se... Porque eles queriam controlar para não chegar nas terras também. Isso aí é completamente compreensível, mas eles ajudavam a apagar com recurso próprio, né? Aí. A área do Instituto de Zootecnia aqui em Sertãozinho acabou. Acabou, pegou Augusto Husky, que é uma mata, não tem nada, é só colonial. Putz, acabou total, não tem nem como recuperar. Não recupera sozinho, velho. Lá em Sertãozinho, Augusto Husky chama. Sim. Essa acabou. Agora, não sei se eu gostaria de puxar um tema aqui, que é o tema da sua palestra de hoje lá na associação, na IARP. Essa história, não estamos falando de meio ambiente e tudo mais. Como é que você enxerga esse discurso do presidente dos Estados Unidos aí ante a parte ecológica? Como é que você vê isso? Que o tema da sua palestra hoje é da trumpulência... A COP30. A COP30. Essa visão nos interessa. Trumpulência. Tem esse nome, né? Trumpulência. Para ficar chamativo, né? Sim. Porque hoje se fala muito disso. Sim, né? sim. Na verdade, os temas que eu trabalho em minhas conferências que eu faço, eu basicamente vivo disso, né?
de andar pelo país, convidado que sou, para tratar sobre... em geral, os temas são quais são os nossos desafios e os riscos olhando para frente. Não se trata de mercado. Sim. Eu não sou analista de mercado, né? Tem gente que fala do risco da soja, se você precificar a soja, você trava, não trava, não é esse tipo de risco. Mas assim, do ponto de vista mais estratégico, olhando para frente. Então, o que eu aprendi na vida me permite especular um pouco sobre estratégias e desafios e riscos do agro, etc., que é o tema que eu vou tratar. Mas entre os desafios é o que fazer com a turbulência, né? Quem inventou a turbulência não fui eu, foi o Marcos Troirro. O Marcos, que é ele é economista, ele é diplomata, e ele um dia utilizou esse termo, escreveu sobre a turbulência. A turbulência é bem parecido mesmo com a turbulência do avião, né? Você agarra na cadeira ali e o avião fica segura, você vai cair ou não vai cair. Porque ninguém sabe o que o Trump vai fazer direito, né? Mas, do ponto de vista do meio ambiente, o Trump é o principal líder que diz que mudanças de clima, ou a política de mudança de clima está tudo errada, que isso aí é tudo conversa fiada, etc, né? Ninguém concorda com ele. Ninguém pode dizer, né? Dos líderes mundiais ou dos pesquisadores do mundo, todos nós estamos vendo acontecer mudanças de clima. Então fica essa discussão, quem é culpado. Eu vou falar um pouco disso mesmo, porque faz sentido se você pensar em desafios e riscos, como você encara essa agenda. Sim. Que não é mais sustentabilidade. Vamos dizer, sustentabilidade já dominou. Agora a questão é o baixo carbono, né? Mesmo se você voltar um passo atrás, desculpa, Chico, até falar assim, se não acredita em mudanças climáticas enormes, mas você fazer uma agricultura conservacionista, você utilizar, por exemplo, biometano para tocar os caminhões... Você perde o quê com isso? Perde o quê? É isso aí. Essa é a questão. E pelo contrário, a gente só ganha. Então, nós do Brasil deveríamos ser os maiores defensores da era do baixo carbono e na agricultura, porque nós vamos fornecer produtos. E daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, mas nós vamos fazer isso, nós vamos vender carbono. Carbono no solo, carbono em floresta. O mercado de carbono vai chegar, já está chegando, já está poeirando. Tem milhares de cases acontecendo. Então, são as tendências da bioenergia, das energias renováveis, e a agricultura tem muito a contribuir com isso. Nós estamos ganhando dinheiro com isso. Ou seja, meio ambiente é negócio. Né? Às vezes você sabe fazer direito. Então, quando o Trump se opõe aos novos negócios da economia de baixo carbono, o que todo mundo fala? Ele está defendendo os exploradores de petróleo do Texas. E faz sentido também, porque você tem causas e defende. Então, você defende as suas, eu defendo as minhas. Ele está defendendo a deles lá. Mas o Trump, o que nós estamos percebendo, que nessas questões comerciais também, não propriamente na questão do clima, ele é um baita de um jogador, né? O Zé Walter, se esse cara jogasse truco, acho que você perdia dele. O Zé Walter, e ele cambota até. O Zé Walter é um dos maiores jogadores de truco da escola que eu já conhecia. Era o Zé Walter, o Barba e o Veloso. Eu nunca vi. Se ia jogar com eles, eu me sentia o maior ingênuo do mundo. E eu não jogava mal. Mas era incrível. Então, o Zé Walter, o Trump jogaria um truco do caramba, porque ele dá umas trucadas. Ele toma um 6, mete 9, quer dizer... Não muda nem levanta a sobrancelha, não muda o semblante, nada. O cara é farso, blefa pra caramba, entendeu? Porque ele tá defendendo a visão dele, que os Estados Unidos perderam capacidade na industrialização, tem um déficit de mais de $1 trilhão por ano, que compra tudo de fora, porque as empresas norte-americanas foram produzidas na China. Ou em outros lugares, no Vietnã, Então, ele ganhou a eleição defendendo a reindustrialização dos Estados Unidos, Make America Great Again, né? Então, ele faz a política dele. O que nós não podemos aqui é bancar o trouxa, né? Sim. O trouxa é aquele que, né, toma isso como, e agora, né? Vão acabar com a gente. Calma, não vai não, isso aí vamos com calma, né? E como o mundo está muito, na política, está muito polarizado entre esquerda e direita, isso daí só atrapalha a gente, entendeu? Só atrapalha.
porque te impede de raciocinar de forma mais complexa. Então, se o Trump falou está certo, se você falou está errado. Não é assim. Né? Agronomia não é assim, economia não é assim, política não é assim. Né? Mas nós estamos cada vez mais... eu acho que agora menos. Tem muita gente que está olhando, tipo, menos, como diz os moleques nossos, menos, pô, calma, vamos... então o Trump está fazendo um realinhamento de tarifas totalmente inesperado, ou totalmente contrário àquilo que vinha sendo feito no mundo. Inesperado não, porque ele disse que ele ia fazer. O maior mérito, do meu ponto de vista, do Trump é que ele está fazendo na presidência dos Estados Unidos exatamente o que ele falou que ele ia fazer para ganhar a eleição. É admirável isso, porque em geral os caras... Fiel à campanha. Você não está fiel à campanha. Vamos falar de nós aqui. O Bolsonaro ganhou, dizendo que ia fazer um monte de coisa e ganhou a eleição. Não fez nada que ele falou que ia fazer. Ele não fechou nem aquela empresa de telecomunicações lá, que era uma vergonha total. Aí um monte de coisa, combater estatização, e foi. Então, falou que vai fazer? Faz. Porque afinal você teve o voto. Você é democrata, o cara ganhou, 50 aí. Quem perdeu, vai para a próxima. Essa aqui, então, eu vejo assim, a liderança do Trump, e cheio de manha, porque como ele não é um político de carreira, e ele é um baita empresário, e ele é um baita comunicador, quando ele sempre fala uma coisa, eu falo, esse cara tá jogando truco. Esse cara tá jogando truco. Não sei o que ele tem na mão, qual é a carta dele, mas ele tá aí, então agora ele tá enfrentando o chinês, tá enfrentando o Putin, é um jogo de gente grande, né? Enfrenta, mas depois alisa o chinês. Depois alisa, e nós aqui ficamos e agora... Até que agora ele se acertou, você vê que não sei o que, ele foi lá e falou, conheci o presidente dos Estados Unidos aí no cafezinho ali, até nice gay, gostei do cara, um cara legal, acabou com o discurso não foi uma confusão total? Filha da mãe, esse cara trucou, meteu 6 em cima. E agora vai fazer a reunião, e o Lula que disse que eu não converso, que eu nunca sei o quê, ficou todo amuadinho também, agora vai lá conversar e vai lá negociar, porque, cada presidente da República ou defende os interesses do seu país, ou ele não devia ser presidente da República. Sim. Simples, né? Lógico, né? Ô, Chico, eu anotei algumas coisas aqui, você falou da nova geração em algum momento, você falou do aumento que a gente teve de preservação do meio ambiente, né, de 17% para 25%. E tecnologia, pensando nos 3, como que você vê daqui 10 anos? Não, essa é uma roda que está rodando e não volta. Não volta. A agricultura vai ser cada vez mais conservacionista, cada vez mais utilizando produtos biológicos, cada vez mais pensando em baixo carbono, em bioinsumos. Logo nós vamos substituir totalmente os combustíveis fósseis por energia renovável. Então... sabe? E as tecnologias vão ajudando. Porque antes você queria fazer as coisas, mas você não tinha solução. Não tinha plantio direto. Hoje, plantio direto, não tem mais erosão no solo. Tem gente que usa plantio direto errado ainda causa alguns problemas, a gente conhece os relatos disso. Mas, então, o avanço tecnológico, ele é pressionado pela sociedade, pela agronomia, por nós todos, ele vai acontecendo. Então, eu vejo o Brasil daqui a 10 anos liderando a agricultura do mundo de uma forma seguindo os critérios da sustentabilidade. Agora, não vai ser 100%, porque nunca é 100%, né? Em qualquer processo de evolução, você tem os que puxam a fila, você tem os que vão atrás, e você tem aqueles que resistem, que são tradicionalistas, mas eu fazia assim, meu avô fazia assim. Não, qualquer processo de mudança, ele nunca é uniforme, mas a dinâmica estará nessa agricultura cada vez mais conservacionista. E a tecnologia ajuda e puxa. É parte disso. A parte disso é fundamental, né? O desenvolvimento tecnológico é tudo. Começamos a plantar cacau sombreado, porque o cacau só era produzido, deixa eu mudar aqui, o cacau só era produzido embaixo da floresta atlântica, no sul da Bahia. Aí os pesquisadores desenvolveram o cacau que planta ao pleno sol. Então não precisa mais sombrear o cacau. E aí os outros já deram um passo além, desenvolveram variedades de cacau que são plantadas e sombreadas com seringueiras.
Então, ou com eucalipto. Então, você produz madeira ou seringueira, com cacau embaixo, etc., que são os sistemas agroflorestais. Não tinha isso antes. Que tá indo muito bem. Não tinha conhecimento sobre isso. Não. Não sabia fazer isso. Agora, daqui a pouco nós vamos estar produzindo café assim. Já se produz. Porque está cada vez mais quente. Começamos a sombrear café e logo... então, o Zé Walter falou, o avanço tecnológico, ele vai dando as soluções. Por isso é que eu escrevo toda a vida, faz 30, 40 anos, contra o que eu chamo os catastrofistas ambientais. Eu como ambientalista, escrevo contra os pessimistas. Que o mundo vai acabar, que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. A tecnologia não vai deixar. A inteligência não vai deixar, né? Porque o avanço permite. O mundo está, supostamente, eu acredito mais nisso, a civilização humana vai acabar um dia, porque um asteroide vai trombar com a Terra e vai nos aquilar todos. Isso daí provavelmente vai demorar daqui não sei quantos milhões de anos. Bom, é verdade. Os dinossauros também mandavam aqui, não mandam mais. De vez em quando encontramos os ossos deles por aí. Então os dinossauros mandavam, também acabou. Então não quer dizer que nós seremos eternos, né? No planeta Terra. O planeta vai continuar. Então eu me irrito toda vez que eu entro num hotel, para não falar, mas num hotel, e está lá, ajude-nos a salvar o planeta, não lave a sua toalha. Puta merda, mas... Para salvar o planeta, porra, sabe? Que barbaridade. Alguém também está ganhando dinheiro com esse excesso ambientalismo, moleque. Com certeza tá. Então, nós precisamos nos salvar, pode ser agora salvar o planeta. Precisa diminuir o custo da lavanderia e vem com esse discurso. Deus resolve o que fazer com o planeta. Assim como as coisas, né? A gente está falando da COP aí, como é que acontece essa questão de ir lá, ir para a COP e ficar hospedado num hotel, essa história toda aí, como é que chegamos nesse ponto, né, Chico? Não sei se estou tocando num assunto aqui, mas nós estamos acompanhando, né, o preço de hospedagem, onde tem que falar de sustentabilidade e o que vai acontecer isso lá, né? Então existe também um lado que puxa muito para o extremo e tem gente ganhando com isso, né, e ganhando bastante, né? Na verdade existe um... Você acha que é mais ignorância? Existe um... O resumo da história é que do jeito que está indo, nós vamos fazer a COP mais insustentável que já fizeram. É a pior de todas. Da insustentabilidade. Ela não para de pé. Sim. Faz um lugar que não tem infraestrutura, está tendo que... né? E provavelmente não vai ser decidido nada lá. Porque a própria boicote dos Estados Unidos, a COP, obviamente muitas empresas, muitas nações, vamos com calma nisso, como aconteceu... Por exemplo, na COP, não foi na COP, mas foi na conferência do Rio de Janeiro, em 2012, que foi uma conferência fraquinha, não decidiu nada, porque os dilemas da civilização... você tem um jogo por trás disso, você tem uma disputa entre os Estados Unidos, agora a Rússia, né? Então, veja, como é que a Europa, todos os países da Europa, né? Focados na transição energética, precisa substituir bioenergia, e todo mundo, boa, vamos nessa daí, de repente a Rússia invade a Ucrânia, estoura uma guerra absurda, né? E os europeus falam assim, vão boicotar a Rússia. Aí alguém, tá numa conversa de boteco e fala assim, gente, é o seguinte, o gás que aquece as nossas residências vem da Rússia. 85% vem da Rússia, nós não podemos brigar com a Rússia. Porra, é mesmo. Então, eles vão parar de falar em transição energética. Sim. Estão queimando gás, porque se o Putin fala assim, fecha a torneirinha do gás aqui, cadê? Porque até vir as soluções, né, da energia solar, aí a Alemanha começou a falar em energia... elétrica. Não, energia nuclear de novo. Nuclear de novo, sim. Né? Energia nuclear de novo. Quer dizer, esses dilemas, eles são sempre muito complexos. E aí você pega a gente falando da COP, parece jardim de infância. Sim. Mas, tratando um pouco... Fala umas bobaginhas, sabe? O assunto é complexo. Muito mais complexo, né? Trazendo um pouco o tema que a Mayna trouxe e o que você já falou aqui, eu tenho uma questão que eu acho que é bem interessante, o que você já falou, que assim... Na questão de sustentabilidade, existem formas de ganhar com isso. E o Brasil precisa de olhar para isso, né?
Assim, a gente... Vou dar um exemplo prático, assim, a gente já fez eventos na associação falando de produção, né, agora que está na moda o ESG, né, contando a questão toda de ser mais cuidadoso, conservar mais, e aí alguns colegas assim, não, mas eu fui para a França, lá os caras plantam dentro do rio, não sei o que lá, a uva sai de dentro do rio, os caras acabam com tudo, entendi. Mas como é que a gente resolve? Lá a gente não consegue resolver, a gente resolve aqui. Agora, lá eles estão comprando o que a gente produz bem aqui para falar que eles estão comprando um negócio sustentável. Então, vão vender o que eles querem comprar, depois eles vão resolver o deles lá. É um pouco da minha ideia, não sei se é isso que você pensa também, entendeu? A gente tem aqui produtores, o próprio Dona São Francisco aí que vende açúcar orgânico, né? Domina o mercado mundial. Muitos anos, domina o mercado mundial, entendeu? Então, a gente fazer uma agricultura mais sustentável, olhar para o mercado consumidor, pode ser inteligente. Não sei se produzir mais a um custo mais baixo vai ser o suficiente no futuro. Talvez eu não quero comprar mais barato, eu quero comprar o sustentável. Isso já está acontecendo, não é isso? Então, vender o sustentável, o Brasil não perder essa onda é importante. Eu não sei se é isso que você começou a falar, a gente acabou te cortando. Esse raciocínio de que lá estraga tudo é muito errado, sabe? Muito raso, né? É muito raso. Ô, Léo, qual é a área de floresta média de todos os países da União Europeia, da Europa? A Europa tem, assim, somando todos, te dando uma média, você mistura situações variadas, mas uma média, isso está no meu livro, Agricultura, Fatos e Mitos, a cobertura florestal da Europa, quanto que é? É no mínimo 45%. Uai, mas não falam que acabou tudo? E eles ocuparam realmente. E não foi por causa da agricultura, foi para usar madeira como energia. Construção. No século X, construção, no século IX, no século X, no século XI, muito antes da expansão agrícola. E quando veio a Revolução Agrícola, a chamada Segunda Revolução, no século XVIII para XIX, aí eles ocuparam todas as áreas mesmo. Mas quem conhece a Europa sabe, a agricultura na Europa é a agricultura de vales. Aqui a agricultura nossa é a agricultura de chapada. Uhum. Então os vales são cultivados, né? E eles não têm chuva de 100 milímetros lá em 2 horas. Então, você comparar a agricultura daqui com de lá, a Europa, as políticas de conservação florestal da Europa são magníficas. Você conhece algum país da Europa que não é lindo no agro? Alguém conhece? Eu conheço quase todos. Vai na Irlanda, vai na Alemanha, vai na França, vai na Itália. É magnífico. Eles são muito preservados e muito bonitos. A paisagem rural é muito preservada e muito bonita. Ou seja, aquilo que eles depredaram, por outras razões, eles voltaram a... Fez o que São Paulo está fazendo, porque existe um processo de recuperação. São florestas e plantaram muito, né? Plantaram muitas espécies. Então, eu acho que nós não temos que brigar com a Europa. Nós temos que ser espertos e vender sustentabilidade para a Europa. Concordo 100% com você. Jogar um pouco de truco com eles também. Sim. Chico, obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer Imagine. participar desse bate-papo. Zé, obrigada. Léo, obrigada. Obrigado a você, Maria. E para você que acompanhou a gente até aqui, não esqueça de deixar o comentário, curtir e compartilhar. Obrigada.